A chave para entender o método Billings é definirmos o PBI, o padrão básico de infertilidade de cada mulher. Mas você sabe o que é que precisa fazer para definirmos esse PBI? Então, vamos aprender no vídeo de hoje. Bora lá! Olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e vamos falar então do PBI. O que é esse PBI, gente do céu? Vamos lá! O PBI, o padrão básico de infertilidade, nós definimos nas observações da mulher. Então, nós vamos procurar no gráfico de anotações dela qual é o padrão infértil dela. Então, o que é que se apresenta? Como é que se apresenta esse padrão infértil para ela? Para cada mulher é única, né? É um padrão, não dá para comparar o seu com a da coleguinha, da amiga, que vai ser diferente. E nós vamos ajudar a mulher a definir esse PBI dela. Bom, temos que ter 3 grandes grupos de mulheres, de usuárias, para cada uma delas tem ali algumas características, e vamos falar. Quais são? Amamentação, pós-pílula, né? Pós-contracepção e ciclo normal, né? Um ciclo médio normal, aí sem nenhuma intercorrência no momento. Pronto? Vamos falar então do primeiro grande grupo, que é o grupo da amamentação. É a nossa maior carteira de clientes é mesmo da amamentação, porque é uma fase toda nova, né? É tudo novo ali, principalmente o primeiro filho, né? Meu Deus, é uma coisa. E aí tem muitos medos, muita insegurança, e tem muita usuária nos procurando, que já foi usuária, assim, quando era noiva, né, no começo do casamento, e aí pronto, teve o primeiro filho, e aí agora na amamentação fica perdidinha. Por quê? Porque é diferente mesmo, é normal. Ainda mais assim, com privação de sono, e aí pronto, muda o nosso padrão de alimentação, nosso padrão de exercício físico, muda tudo. E é normal, né, tudo novo. E aí o padrão básico de infertilidade pode mudar, inclusive, né, de uma mulher antes do parto, né, antes da gravidez, e depois do parto, pode mudar. E aí, como é que nós vamos fazer essas observações? 2 semanas de anotação. A mulher observa, então precisa ter acabado o sangramento do pós-parto, então ela já pode iniciar ali, logo que o bebê nasceu, parou o sangramento, cessou ali os lóquios, ela já pode iniciar as anotações. Então, nós vamos à instrução inicial e ela já inicia a observação e anotação. Em abstinência sexual também, já falei disso aqui em outros vídeos. Faz abstinência, observe esses 15 dias, e aí eu acompanho bem de pertinho ali, porque os primeiros dias são os mais conturbados. Tem muita dúvida, aí ela não sabe anotar, não sabe fazer o símbolo. Normal, nós estamos ali para ajudar. E aí ela faz essas 2 semanas de anotação. E aí nisso a gente vai olhar no gráfico e vai procurar um padrão. Tem padrão aqui? O que é um padrão? Um padrão de infertilidade, ele não muda, ele não evolui. Tá sempre ali. Então a gente consegue dizer que os hormônios não estão oscilando, não estão subindo, se não há mudanças dia a dia. Então todo dia ela se observa do mesmo jeito. Então ela consegue dizer: hoje eu estou igual ontem. Estou igual ontem. Então sempre assim, né? Estou igual de manhã, né? De tarde. Estou igual eu estava de manhã. De noite. Ainda estou igual. Não mudei, né? Não teve nenhuma mudança. Ou mesmo que se observa, por exemplo, de manhã. Ela acorda e tal, e ela percebe uma certa umidade ali na vulva e depois passa. No outro dia, de novo, observa ali essa certa umidade de manhã, depois passa. Então, ainda assim é um padrão, que todo dia tá igual. Então, ela vai anotar no gráfico a sensação mais fértil do dia, que nesse caso é úmida, e tudo bem, segue a vida ali. Pode ser que ela, no meio desses dias úmidos, tenha um dia que ela sinta seca e não veja nada diferente. Tudo bem, então ela vai observar e nós vamos olhar no gráfico e perceber qual é o padrão que não muda, que tá ali, que sempre vai se repetindo. E aí a gente define com a usuária esse PBI, e já naquele primeiro dia, se ela mantém o PBI, o casal já pode aplicar a regra 2. E aí nós vamos observando, a mulher vai observando ali esse PBI dela. Pode ser que conforme o bebê entra numa rotina, o bebê começa a se alimentar, né, ou muda ali o padrão de sono do bebê, pode ser que o gráfico dela, é bem comum isso acontecer, o gráfico mudar, e aí a gente precisa reavaliar esse PBI. É comum acontecer também.
Se em 2 semanas o casal não consegue aplicar a regra 2, fica ali oscilando, a mulher estava num padrão sempre seca, aí começou a ficar úmida. Seca, úmida, seca, úmida, 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 seca. E não consegue aplicar a regra 2, né? Não consegue mudar a regra. Não consegue voltar para o padrão de secura dela. Só que esse úmida também não evolui, tá ali? Seca, úmida, seca, úmida. A gente reavalia o PBI e redefine. O que precisa sempre? Sempre 2 semanas em abstinência. Então, se o casal em regra 3, eles não conseguem ter relação, a gente reavalia e, se for preciso, nós mudamos esse PBI. Qualquer fertilidade, qualquer indício de fertilidade, o casal aplica a regra 3, né? Espera, né? Suspende as relações e observa se isso vai evoluir para um ápice, por exemplo, ou vai retornar para o PBI dela. Então, ela observa isso. Com quem ela tira as dúvidas? Com a instrutora. Então, qualquer dúvida, e a amamentação justamente é essa fase que tudo oscila, tudo tá uma loucura. Pode vir aparecer um sangramento lá que não era para aparecer, tá tudo certo. Tudo pode acontecer. As fases serem mais curtinhas, pode acontecer também. É tudo normal. Só que isso, com o passar dos meses ali, e isso também é muito rápido, essa dinâmica da amamentação é muito rápida. Se um filho crescer já é rápido, que a gente piscou, eles já estão adulto. A amamentação, então, não deu nem tempo de piscar, né? Já passou. Então, tem todos os desafios, esse é só mais um desafio aí para enfrentar. Então, tá tudo certo. Com carinho, né? Com o apoio do marido ali, um apoiando o outro, dá tudo certo e dá para viver muito bem. Pronto. Segundo grande grupo, pós-contracepção, pós-pílula que nós falamos. O que é que precisa para definir esse PBI? A mesma coisa. 2 semanas de observação em abstinência e sem sangramento, né? Então, qual que é a diferença? Lá na amamentação, o sangramento geralmente demora muito para aparecer. Aqui no pós-pílula, é esperado que, principalmente, a mulher parou de tomar a pílula, jogou a cartela fora, uns 2 dias depois, mais ou menos, é bem possível que um sangramento apareça. Tirou o DIU, alguns dias depois, é possível que esse sangramento apareça, né? Todos os contraceptivos hormonais, uma vez que tira-se do corpo, né? O corpo vai sangrar por essa privação hormonal. Então, tirou esses hormônios artificiais, geralmente a mulher apresenta um sangramento. Às vezes pode ser rápido, como também pode demorar alguns meses. Principalmente a gestão trimestral é uma das piores para retorno da fertilidade. Pode demorar até 1 ano para a mulher ter ciclos férteis. Isso é muito, muito, muito grave, né? Mexer desse tanto com o ciclo da mulher. Mas a pílula de ingestão ali diária, a tendência é o ciclo voltar mais rápido, mas mesmo assim ela vai apresentar esse padrão de infertilidade, é possível observar ali. Então, a mulher anota essas 2 semanas, a gente observa no gráfico dela qual é o padrão que não muda, que não evolui. Pode ser que ela, inclusive, apresente ali indícios de fertilidade já, uma tentativa de um ápice, alguma coisa, às vezes não consegue. E aí, mesmo assim, a gente olha no gráfico, procura esse PBI, esse padrão que não evolui, ela fica ali, né, os dias que ela tá sempre igual, e aí com isso nós definimos o PBI e o casal passa a aplicar as regras. Então, a regra 2, que é a regra do PBI. Mesma coisa, qualquer mudança, regra 3. E qualquer mudança pode ser o quê? Inclusive um sangramento. Então, pode ser que o casal viva ali meses tendo sangramentos, tem fase de PBI, tem uma fase de uma possível fertilidade, mas sem ápice, passa alguns dias, a mulher tem o sangramento, aplica a regra 3 de novo e espera. Então, é uma fase, né, pós-pílula, se o casal decidiu, né, não viver mais desse veneno, eles precisam ter também um pouquinho de paciência até o ciclo da mulher regular, né? Isso são consequências, né? Todas as nossas ações têm consequências. Então, essa é uma delas, né? Até o ciclo voltar a ficar ali, né? Bem redondinho, com todas as fases acontecendo do jeito que tem que ser, pode demorar alguns meses, né? E tem que ter paciência, né? Um com o outro, a mulher com o marido com a mulher. Os dois têm que ter paciência. Pronto, todos os hormonais. O DIU de cobre, ele não entra nessa categoria do hormonal, apesar de ser um contraceptivo, mas eu vou falar agora no terceiro grande grupo, que é o ciclo normal, né? O ciclo médio normal, uma mulher que tem ali todas as fases, todos têm ali sangramentos regulares,
Então, o de cobre, por exemplo, ele não altera o ciclo, porque ele não tem hormônios. Mas, então, a partir do momento que a mulher retirou, ela já consegue começar as observações. E aí, como que eu costumo fazer, né? Principalmente as noivinhas, né? As noivinhas são as mais lindinhas, né? Elas estão ali naquela fase linda, né? Esperando o casamento. E aí é mais fácil, né? As observações, apesar da ansiedade do casamento, né? Mas é mais fácil as observações. Então ela tem ali um tempo para preparar, né? Para se conhecer o corpo dela, tudo isso. O que nós observamos então no ciclo normal? Como é que a gente define o PBI no ciclo normal? Observa depois da menstruação. Por quê? O PBI é uma fase pré-ovulatória, então antes da ovulação. Uma mulher que tem um ciclo normal, é esperado que ela ovule depois da menstruação. A mulher na amamentação e no pós-pílula, a gente não sabe quando a ovulação dela vai acontecer. Então essa fase de PBI tende a ser maior, né? Mais compridinha aí, né? Pode demorar alguns meses, inclusive. Já num ciclo normal, no ciclo médio normal, essa fase de PBI ela vai ser muito dinâmica, ela vai ser muito curtinha ali. Por quê? A mulher tem que ovular, né? É saudável para a mulher ovular. Então, iniciou a menstruação, eu já gosto de ensinar para as usuárias já iniciar as anotações ali nesse primeiro dia, para já ir pegando o hábito, já pega o hábito da observação, né? Observa como é que eu estou aqui, estou molhada, né? Tem sangue, então ok, estou molhada. Uma hora isso vai cessar, vai parar o sangramento. Pronto, agora eu não estou mais molhada, como é que eu estou agora? E aí ela já inicia as anotações ali. Então é a fase que ela precisa mais prestar atenção para a gente observar se já aparece um padrão ali. Então, tem duas situações. A primeira é um padrão de secura. Se ela não sente nada, não vê nada, já temos de cara ali um PBI, porque o seca nada, que nós chamamos, é o PBI por excelência. Então, é sempre infertilidade, né? Então, a mulher observou, percebeu que não sentiu nada, não viu nada ali, 2, 3, 4 dias, ok. E aí ela vai ter um dia que ela vai perceber que isso já mudou. Então ela passou a ver algo ou passou a sentir algo. E pronto. Aí já temos então esse ponto de mudança que é o que nós observamos nesse gráfico da mulher. Então ela tem ali alguns dias de secura, mudou, já é regra 3, espera o período fértil acabar. Pronto. Outra situação, segunda situação. Num PBI de fluxo. Acabou a menstruação, a mulher não se sente seca. Normal. Ela eu sinto uma umidade, ou então vê alguma coisa na calcinha, isso é muito, muito comum. Só que eu vejo o quê? Todo dia a mesma coisa. Então, o que eu vi hoje, um creme, amanhã um creme de novo, ou então uma mancha seca. Uma mancha seca hoje, uma mancha seca amanhã. Todos os dias eu vejo a mesma mancha seca ali na calcinha. Tá tudo certo. O que a gente vai observar? 3 ciclos para a definição desse PBI, porque é um PBI de fluxo, então nós precisamos de 3 ciclos completos. Pra quê? Pra ter certeza. Primeiro, porque no primeiro ciclo, geralmente a mulher ainda tá com um pouquinho de dúvida, não tem muita certeza, tá aprendendo. No outro, a gente confirma, olha, então o ponto de mudança foi o mesmo. E no terceiro é só pra bater um martelo. Não, realmente, o teu PBI é esse aqui. Porque o PBI, ele é a fase que a gente não tem um número de dias exato, né? Então pode ser que dure 2 dias, pode ser que dure 3 dias, pode ser que dure 2 meses, né? Não sabemos, porque, enfim, né? Cada caso é um caso, temos que olhar individual, mas essa fase de PBI nós precisamos olhar com carinho. E aí uma mulher com ciclo normal, imediatamente quando iniciar ali o período fértil, né, geralmente ela vai então ovular, vai ter o ápice dela e aí aplica a regra ápice. E aí mesmo que não seja uma noivinha, que já seja um casal casado que quer aplicar o método Billings, quer viver o método Billings, a mesma coisa, eles vão fazer abstinência nesses 15 dias depois do sangramento, depois da menstruação, e nós vamos observar PBI de secura, no mês seguinte já o casal já pode viver a regra 2, né, nos dias de PBI. PBI de fluxo, 3 ciclos, mas aí o casal vai esperar, né, a mulher observa, se já tem um ápice ali, ótimo, beleza. O casal aplica a regra ápice e aí tem relações da regra ápice. E aí no outro ciclo observa e pra gente ir confirmar esse PBI. Então 3 ciclos para confirmar um PBI de fluxo. O que é que a gente precisa observar? O ponto de mudança. E isso é muito importante. Tanto na amamentação quanto no pós-pílula, a mulher vai vivendo ali a regra 2 até ela observar uma mudança. O que é muito comum acontecer na amamentação, no pós-pílula? E essa mudança acontecer, mas não progredir. Volta para o PBI. Muito comum. Já numa mulher com ciclo fértil normal, não é esperado isso. É esperado que ela inicie a fertilidade e essa fertilidade continue e termine.
né? Tem elevação hormonal, chega no ápice, ela ovulou, cai os hormônios, né? Entra na fase lútea e depois ela menstrua se ela não engravidar. Então, isso é indicativo de saúde, né? Eu sempre falo isso. E aí eu tive uma usuária recentemente que ela tá em amamentação e já o bebê com 10, 11 meses e ela já... Nossa, meu Deus, mas meu ciclo ainda não voltou e eu tô preocupada. E eu falei pra ela, não precisa se preocupar, porque você tá amamentando. Enquanto você estiver amamentando, é normal teu ciclo não voltar, né? Tua fertilidade não voltar. Até agora não teve nenhum sangramento e ela vive ali, sim, regra 2, já tem algumas mudanças, volta, né, regra 3 e volta pra regra 2. Até agora não teve nenhuma evolução e nenhum sangramento. E aí ela já planeja parar de amamentar e eu disse a ela, olha, quando você parar de amamentar, aí sim, aí o teu ciclo tem que voltar, né? Então é isso que a gente observa. E isso é um sinal de saúde. A mulher ovular, identificar ali a sua ovulação é saúde, né? Já falei, tem um outro vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards, falando qual é o indicativo de saúde, né? Que o MOB ajuda a mulher a monitorar a saúde dela. Não é só para não engravidar ou para engravidar. Então, ok. Esse foi o vídeo de hoje, a aula de hoje, falando do PBI. Como é que a gente identifica, né? O que é esse PBI? Nós precisamos, basicamente, 15 dias de observação em abstinência, sem sangramento. Olhamos o gráfico e identificamos ali o que é um padrão que não muda, que não evolui, que se repete dia a dia, e um padrão fértil, né? Um padrão que a cada dia vai mudando ali alguma coisa. Então a gente consegue observar. E quem é que auxilia essa mulher, né? As instrutoras. Então, para isso que nós existimos, para te ajudar nessa jornada, nesse caminho. Meus contatos estão aqui embaixo. Mande mensagem para mim que eu quero ser a sua instrutora. E já sabe o que fazer. Curte esse vídeo, comente, fale aqui qual a sua dúvida ainda, qual é o seu questionamento, o que você não entendeu, que eu vou tentar responder, ok? Compartilhe esse vídeo e não esquece de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima!